Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar os conjuntos ortogonais e as bases, tá? Então a ideia é relacionar aquele conceito de vetores ortogonais com o conceito de base, tá? Então com essa aula a gente vai caminhar até provar lá chegar lá no processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Que é provar o seguinte, que dada qualquer base num passo normado, com um produto interno de dimensão finita, né? A gente consegue fazer uma manipulação ali com os vetores da base, de modo a obter uma outra base ortonormal, tá? Esse conceito a gente viu brevemente lá em geometria analítica, né? Só lembrando, a gente vai falar que dois vetores são ortogonais se e somente se o produto interno entre eles é zero, tá? Além disso, o vetor é unitário se a sua norma é igual a 1, tá? Ok? Então vamos definir o que é um conjunto ortogonal e um conjunto ortonormal. Suponha que V é um espaço vetorial unido com um produto interno. E eu vou considerar um subconjunto qualquer aí de V que não contenha o vetor nulo, tá? Então a gente vai falar que S é ortogonal se todos os vetores de S são 2 a 2 ortogonais entre si. Ou seja, para quaisquer U e V que você pegar em S, quando se calcula o produto ortogonal entre eles, o estado é zero. Tá? Quaisquer U e V distintos, tá? Aí a gente vai falar que o outro conceito é S ser ortonormal. O que significa S ser ortonormal? Quer dizer que ele é ortogonal e, além disso, todos os vetores são unitários. Tá? Então, ó, tá aqui o que significa, né? Então, S é ortogonal, seu produto interno entre U e V é zero para todos os vetores U e V em S distintos. E S é ortonormal, seu produto interno entre quaisquer dois vetores distintos de S é igual a zero. E todos os vetores de S têm norma igual a 1. Tá? O conceito que vai aparecer, que a gente vai utilizar lá adiante, o que significa normalizar um conjunto ortogonal S. Então, suponha que S é ortogonal. Tá? Ou seja, produto interno entre quaisquer dois vetores de S não distintos é igual a zero. Então, quando eu falar que a gente vai normalizar esse conjunto, o que você vai fazer? Você vai pegar todo o vetor de S e dividir pela sua norma. Tá? Por exemplo, se S é desse tipo, né? Formado pelos vetores U1, U2, UN. Quando eu falar em normalizar ele, é construir esse conjunto aqui, tá? Então você pega o vetor U1, multiplica pelo inverso da sua norma, pega o vetor U2, multiplica pelo inverso da sua norma e assim por diante. Tá? O meu teorema clássico fala o seguinte: todo conjunto ortogonal é linearmente independente. Tá? Então pega num espaço vetorial V, unido com produto interno desse tipo. Nós falaremos que essa é ortogonal, né? Se S é ortogonal, então S é LI. Então a hipótese é que S é ortogonal. A tese é que S é LI. Vamos lá, o que acontece aqui? Só relembrando, quando o conjunto é LI, né? LI é a abreviação de linearmente independente. Então tem que mostrar que qualquer equação que eu pegue utilizando vetores, qualquer combinação linear, né? Utilizando vetores do conjunto S que resulte no vetor nulo, só vai ter uma dessas combinações lineares, né? Que é a trivial, né? Quando você pega todos os coeficientes iguais a zero. Então, ó, vamos pegar n vetores do conjunto S e n números reais, né, n escalares,
E vamos supor que alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn resulta no vetor nulo. Para mostrar então que o conjunto S é ali, basta nos mostrar que obrigatoriamente alfa 1, alfa 2, alfa n são todos iguais a zero. Tá? Eu vou fazer pro alfa 1, daí os outros são análogos, tá? A ideia é a seguinte: como esse vetor é igual a esse, se eu fizer o produto interno desse vetor com V1, o resultado é o mesmo que o produto interno desse vetor com V1, tá? Então, ó, vamos calcular o produto interno desse vetor com A1. Isso, então, vai ser igual ao produto interno do vetor nulo com o vetor V1. Ok? Bom, aqui do lado esquerdo, ó, a gente vai aplicar a linearidade n vezes, né? Isso fica alfa 1 que multiplica o produto interno de V1 com V1 mais alfa 2 que multiplica o produto interno de V2 com V1 e assim por diante, mais alfa n que multiplica o produto interno de Vn com V1. Isso aqui é zero, né? Produto interno do vetor nulo com qualquer outro vetor é zero, tá? Isso aqui é zero. Aqui a gente usa a hipótese de S ser ortogonal. Como S é ortogonal, o produto interno entre vetores distintos de S é zero. Então isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Todos aqui vai dar zero, né? Ou seja, do lado esquerdo vai sobrar só alfa 1 que multiplica a norma de V1 ao quadrado, tá? Produto interno de V1 com V1 é a norma de V1 ao quadrado, tá? Acho que é zero. Agora vamos lá. Como S é ortogonal, o vetor nulo não está nele. Então todos esses elementos aqui, ó, esses vetores que eu peguei em S, são diferentes do vetor nulo. Então esse V1 vai ser um vetor que é não nulo, a norma dele é um número positivo. E se eu pegar a norma dele e levar ao quadrado, continua sendo um número positivo, tá? Então esse aqui é um número diferente de zero. E nós temos que o produto desse número com esse dá zero. Produto de dois números reais que resulta em zero, a única possibilidade é que um dos dois tem que ser igual a zero. Então, obrigatoriamente, né? Alfa 1 é igual a zero, que é o que a gente queria. Como é que eu provo que o alfa 2 é igual a zero? Você faz o mesmo processo, só que aqui, em vez de fazer o produto interno com alfa 1, e aqui também, né? Você vai fazer o produto interno com V1, você vai fazer o produto interno com V2. Vai chegar aqui no final, vai sobrar só alfa 2 vezes norma de V2 ao quadrado igual a zero. Em geral, tá, para qualquer VJ, você vai fazer. Você fazendo a produto interno do vetor com VJ, você vai chegar no final na equação alfa j vezes norma de VJ ao quadrado igual a zero. E consequentemente alfa j vai ser nulo para todo j de 1 a n. Tá? Isso mostra que o conjunto é LI. Então, analogamente, mostra-se que alfa 2 é igual a alfa 3 e assim por diante, que é igual a alfa n, que são todos iguais a zero. Então mostramos que todos os coeficientes aqui obrigatoriamente são iguais a zero. Assim concluímos, né, que S é linearmente independente. Agora mais um teorema para a gente provar, que é conhecido como teorema de Pitágoras, tá? O que acontece? Vamos provar que isso aqui é sempre verdade, tá? Ó, aqui esse corolário aqui é o caso particular do teorema
de Pitágoras com dois vetores, tá? N igual a 2. Então o que acontece? A norma de uma soma de dois vetores, a norma ao quadrado, é igual a calcular a soma dos quadrados das normas dos dois vetores. Isso pode ser estendido, tá? Para uma quantidade arbitrária de vetores que você tenha, tá? N vetores. Arbitrária para infinita, claro, né? Que aqui é soma. A hipótese aqui é que S tem que ser o conjunto ortogonal, tá? Isso aqui só é verdadeiro se o conjunto de vetores o 1, o 2 até o n for ortogonal, tá? Ó, demonstração, só fazer conta, tá? Não tem segredo, ó. Vamos calcular esse número aqui, ó. Por definição, esse aqui é o produto interno desse vetor com ele mesmo. Aí aqui você vai usar a linearidade, tá? Então você vai fazer isso aqui, vai abrir, né? Então isso aqui vai ficar o produto interno de U1 com U1 mais o produto interno de U1 com U2 e assim por diante, mais produto interno de U1 com UN. Agora para o U2, você vai fazer produto interno de U2 com U1 mais produto interno de U2 com U2 e assim por diante, até o produto interno entre U2 e UN. Aí você continua pro 3, o 4, o 5 até o UN, né? Então você continua e tal, aí você começa, vai ficar produto interno de UN com U1 mais o produto interno de UN com U2 e assim por diante, mais o produto interno de UN com UN. Aqui a gente usa a hipótese de S ser ortogonal. Então, como S é ortogonal, o produto interno de vetores de S distintos são iguais a zero. Então isso aqui é zero, isso aqui é zero, todo mundo aqui é zero. Então nessa primeira linha aqui, ó, só vai sobrar produto interno de U1 com U1, que é a norma de U1 ao quadrado. Agora na segunda, nessa linha aqui, ó, em que tem os produto interno de U2 com os outros vetores, né? Isso aqui dá zero. Aí de U2 com 3 dá zero, U2 com 4 dá zero e assim por diante. Zero todo mundo, exceto esse, né? Produto interno de U2 com U2 é norma de U2 ao quadrado. Mas vai acontecendo isso sempre, tá? Então, no final chega nisso, que é o que a gente queria, né? Tá? Vamos aqui coroar Pitágoras, tá? Então, é só esse teorema enunciado por um n igual a 2, não tem segredo, tá? Bom, gente, eu vou fazer alguns exemplos agora. Mostrar alguns conjuntos são ortogonais, tá? Então, se eu pegar a base canônica lá do R3, tá? Que ela é formada por esses vetores, né? O 1, 0, 0, que a gente vai chamar de E1. O 0, 1, 0, que eu vou denotar por E2. E o 0, 0, 1, que eu vou denotar por E3. A gente já sabe lá de álgebra, né? Que isso é uma base do R3, tá? É um conjunto LI com 3 vetores no R3. A dimensão de R3 é 3, então tem que ser base, né? Quero mostrar que ele é uma base ortonormal. Só mostrar que os 3 vetores são unitários. E o produto escalar entre quaisquer dois deles é igual a zero. Aqui eu estou pensando no produto escalar, tá? Como sendo um produto interno.
Então olha só. Se eu faço produto interno de E1 com E2, isso é o produto escalar do E1 com E2. Isso fica 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Agora o produto escalar de E1 com E3. Isso é o produto escalar, né, da tripla 100 com a tripla 001. De novo, isso aqui dá 0 mais 0 mais 0, que é 0. Agora o produto de E2 com E3. Isso é o produto das triplas 010 com a tripla 001. De novo, isso aqui dá 0 mais 0 mais 0, que é 0. Agora, a norma de E1 é o que? Você vai pegar as três coordenadas dele, elevar ao quadrado e somar. E extrair a raiz quadrada. Isso aqui é 1, né? Também, a norma de E2 vai ficar 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. A raiz quadrada disso tudo que é 1. E a norma de E3 vai ficar o quê? 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, isso aqui é uma base ortonormal, tá? Da R3. Ok? Em geral, tá? No RN, a base canônica do RN é uma base, tá? Ortonormal. Lembrando que aqui, né, o vetor EJ, né, é aquele vetor que tem todas as coordenadas iguais a 0, exceto a coordenada J que aparece o número 1. Tá? Isso aqui é a Jésima da coordenada. Para provar que é uma base ortonormal, vamos lá. Então, para todos IJ de 1 a N com I diferente de J, você vai ter o seguinte. Produto interno de EI com EJ é o produto escalar, né, do vetor EI. O que é o EI? Ele vai ter 0 em todas as coordenadas, exceto na iésima coordenada que vai aparecer o número 1, né? E no EJ acontece algo semelhante. Em todas as coordenadas aparece o 0, exceto na jésima coordenada que aparece o número 1, tá? Então essa aqui é a iésima coordenada e aqui é a jésima coordenada. Cuidado não me confundir pela escrita, tá? Então isso aqui vai ficar 0 mais 0 mais 0 até o último cara que vai dar 0. Essa soma, né? Esse, ó, então vai ficar sempre assim, 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes outra coisa, assim por diante. Quando chegar nessa aqui, ó, vai aparecer 1 vezes 0. Que I e J são diferentes, tá? Então a coordenada I do EI é igual a 1 e a coordenada I do EJ é 0. De maneira análoga, a coordenada J do EI é 0 e a coordenada J do EJ é 1. Então, todos esses produtos, as coordenadas que você for fazendo, serão todos iguais a 0, tá? Isso prova então que a base é ortogonal. Agora que a base é ortonormal, só calcular a norma, né? Então isso aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado e assim por diante até... Quando chega na jésima coordenada, vai aparecer um 1 quadrado aqui. Aí todas as outras coordenadas também são iguais a 0. Então vai ser essa raiz quadrada aqui, ó, que vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Tá? Então isso mostra que a base canônica do Rn é ortonormal. Agora vamos fazer nesse conjunto aqui, ó, das funções contínuas do intervalo fechado menos π. Eu vou pegar esse conjunto S aqui, ó. Acho que ele é infinito, tá? Aí eu vou fazer
produto escalar entre eles, perdão, produto interno entre eles, tá? E mostrar que vai dar sempre zero se pegar dois caras diferentes aqui, para mostrar que esse conjunto ele é ortogonal. Então, ó, vamos lá. Note que esse conjunto ele é sempre da forma todo elemento. Vamos ver se dá para simplificar isso aqui. Todo elemento aqui, ó, ele é da forma cosseno de k vezes t para algum k natural maior ou igual a 1. E todos esses elementos aqui, ó, são da forma seno de kt para algum natural k maior ou igual a 1. Aí tem esse 1 aqui, que eu vou tratar separado aqui, só pra gente testar as coisas aqui primeiro, tá? Então vou mostrar que para quaisquer dois elementos que eu pegue diferentes, o resultado vai dar sempre zero, né, no produto interno deles. Então eu vou dividir em passos para ver se a gente para ver se fica mais didático, tá? Vamos fazer primeiro calcular o produto interno do 1 com uma dessas funções aqui em amarelo, tá? Com um desses cossenos. Então, ó, eu vou chamar de f de t, um elemento da forma cosseno de kt. Aqui k é um número natural não nulo, tá? Lá naquele conjunto S. Eu peguei uma função desse tipo aqui. Vou mostrar que toda função desse tipo é ortogonal ao número 1, né? A função é constante 1. Então, olha só, temos. Mas aqui vai ficar fácil. Esse produto interno, por definição, é integral no intervalo menos pi, tá? Porque ó, eu estou no espaço das funções contínuas de menos pi a pi. Aí eu vou ter que multiplicar as funções. 1 vezes f de t, dt. Ou seja, isso aqui é integral de menos pi a pi do cosseno de kt dt. Se você quiser ir lá no livro pegar a fórmula dessa integral aqui, pode pegar, tá? Mas aqui, vamos fazer por substituição. Chama u de k vezes t. Então, quando eu derivo em relação a t, isso aqui é k, né? Então, du é igual a k dt. Então, para dar certo, né, vai ter que multiplicar por k e dividir por k, né? Então, agora apareceu o k dt, que é o du, e tem o u aqui, ó. Então, isso aqui vai virar integral de u do cosseno de u. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por k vezes a integral do cosseno de u du. Agora, u é kt. Então, quando o t vale menos π, u vale menos k π. E quando o t vale π, u vale k π. Só que cosseno aí, bom, integrando, né? Então isso aqui vai ficar integral do cosseno é menos seno menos o seno de u de menos kπ sobre até k vezes π. Então isso aqui, ó, vai ficar 1 dividido por k, que multiplica menos o seno de k vezes π, né? Menos o seno de menos k vezes π. Aí seno de kπ é zero, então isso aqui fica menos zero, mais, né, por causa do menos com menos, menos k vezes π vai dar zero também. Vai ficar seno de um múltiplo de π, né? Então isso aqui dá zero. Tá. Então essa função aqui, ó, constante igual a 1, ela é ortogonal a todas as funções desse tipo. Agora vamos pegar uma função seno desse tipo aqui, né? Do seno de, sei lá, kt também.
Então a gente vai dividir em vários casos aqui, tá? Agora, vamos pegar uma outra função g, vou chamar de t, vai ser seno, vou chamar de lt, em que L é um número natural não nulo, tá? Então, a função g em S, né? Com L maior ou igual a 1. L natural maior ou igual a 1, né? Nós toda a função aqui, ó. Seno de 1t, seno de 2t, seno de 3t, assim por diante. Então lá temos produto interno de 1 com essa g, por definição, é a integral de menos π a π de 1 vezes g de t dt, que é a integral de menos π a π do seno de lt dt. Aqui de novo faz aquela mudança de variável, né? Chama u de lt. Então du dt é L e consequentemente du é L dt, né? Aí vai aparecer um L dt, você multiplica por L e divide por L. Então isso aqui vai ficar 1 dividido por L que multiplica. Aí quando o t vale menos π, u vale menos Lπ. No intervalo superior aqui, ó, quando t vale π, u vale Lπ. Vai ficar vezes o seno de u du. A gente, pera aí, eu errei. Agora que eu vi, eu errei o sinal aqui em cima, né? Eu derivei com o seno. Na verdade que não tem sinal de menos. Não vai mudar nada a conta. Só vai ficar... vai continuar dando zero, vai ficar assim, tá? A integral do cosseno é menos seno, né? Agora que é a fração de menos, né? Então isso aqui é 1 sobre L. Então, ó. A integral do seno é a função que eu derivo que dá seno, né? Que é o menos cosseno. Isso aqui fica menos cosseno de u, de menos Lπ até Lπ. Então isso aqui fica 1 dividido por L, que multiplica menos o cosseno de Lπ, menos, que vai dar mais cosseno de menos Lπ. Aqui, vamos lá. Por exemplo, se o L for 1, isso vai ficar menos o cosseno de 0. Desculpa, menos cosseno π. Aí cosseno π vai dar menos 1. E aqui é cosseno de menos π. Que vai dar menos 1. Aí com esse sinal de menos vai ficar 1 menos 1. O que acontece? Esse cara vai ser sempre igual a esse, qualquer L que eu escolher. Cosseno 2π é igual o cosseno de menos 2π. Cosseno 3π é igual ao cosseno de menos 3π. Tá? Então esse aqui vai dar 1 sobre L vezes 0, que é igual a 0. Tá. Ó, esse cara é igual a esse. Aí por causa desse sinal de menos aqui, ó, a soma dos dois vai anular, tá? Então, ó, isso mostra que essa função constante igual a 1, ela é ortogonal a qualquer função desse tipo, do tipo seno aqui, né? Agora, tem que mostrar que quaisquer duas funções do tipo cosseno são
ortogonais, né? E depois quaisquer duas funções do tipo seno são ortogonais. Depois a gente vai pegar uma do cosseno e uma do seno e mostrar que elas são ortogonais, tá? É... Então já vou usar o que eu defini aqui, tá? F e a G definidos assim, tá? Ah, tá. Não, agora eu vou ter que fazer diferente. Tem que reescrever. Vou pegar duas funções do tipo cosseno lá. Então sejam f de t igual a seno de kt. Seno não, cosseno. Cosseno de k vezes t. E g de t, uma função do tipo seno de L vezes T com K e L sendo dois números naturais não nulos e diferentes, tá? Depois a gente faz de uma função com ela mesma. Então temos produto interno aqui entre f e g vai ser a integral de menos π até π do produto, né? Cosseno de kt vezes cosseno de lt. Tá? É o produto da f com a g dt. Essa integral aqui, ó, eu peguei direto no livro, tá? O resultado. Isso vai dar seno de k menos lt dividido por duas vezes k menos l mais seno de k menos lt dividido por duas vezes k menos l. Isso de menos π é π. Acontece, ó. Essa função avaliada no π vai dar zero, tá? Porque vai ficar um seno de zero aqui nas duas parcelas. E no menos π também, tá? Porque vai ficar seno alguma coisa vezes π, seno de alguma coisa vezes π, seno de múltiplo de π é zero, né? Note aqui, ó, esse K menos L faz sentido, tá? Não tem problema colocar aqui, porque K e L são diferentes, tá? Então não estou dividindo por zero aqui nada, tá? Então isso aqui no final das contas vai ficar assim, ó, 0 mais 0, menos 0 mais 0, que vai dar 0. Ah. Bom, agora vamos pegar duas funções desse tipo aqui, ó, seno de um múltiplo de t e calcular o produto interno entre elas. Então sejam, vou chamar de f a função seno de k vezes t e g de t vai ser uma função do tipo seno de L vezes t, isso lá no conjunto S, tá? Então aqui em que eu tô pegando distintas, tá? Em que K e L são dois números naturais não nulos e diferentes, tá? K é diferente de L, né, para que F e G sejam diferentes. Então vamos lá. É bem parecido com o anterior, tá? Quando você faz o produto interno aqui entre F e G, isso aqui vai ser a integral de menos π a π de F vezes G. Então é seno de K vezes T vezes seno de LT dt. Aí eu peguei lá no livro, isso aqui vai dar menos cosseno de K mais L vezes T dividido por duas vezes K mais L. Aí menos o cosseno de K menos L vezes T dividido por duas vezes K menos L de menos π a π. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Se você substituir, você vai ver que vai zerar. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó.
substituindo π. Então vai ficar menos o cosseno de k mais L π dividido por 2 vezes k mais L menos o cosseno de k menos L π dividido por 2 vezes k menos L. Aí menos a função aplicada no menos π. Aí esse menos, né, com o outro menos subtração, né? Eu tenho que fazer menos essa função. Tá? Então o oposto do oposto de uma função vai ser mais a função. Tá? Fica mais o cosseno de k mais L vezes menos π dividido por 2k mais L. Aí mais o cosseno de k menos L vezes menos π dividido por 2 vezes k menos L. Acontece, ó. Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui. As coisas que tem de amarelo são iguais. Tá? Igual no outra integral que a gente calculou ali, né? Então aqui tá o zero. Então quando eu rodo π, ou eu caio aqui, um múltiplo de π, ou eu volto, ou caio aqui. Tá? Então cosseno de um número vezes π, ou vai ser cosseno de zero, ou vai ser cosseno de π. Tá? Aí cosseno de zero de um número vezes menos π, então aí só que você vai rodar um outro sentido. Ou você vai cair no π, né? Por exemplo, se k mais L for 1, for 3, né? Se for 3, por exemplo. Então aqui vai ficar menos 3π. Então π, menos 2π, menos 3π. Cai aqui. Só que se for, por exemplo, menos 4π, aí cai aqui no zero. Tá? Que vai valer sempre assim, ó. Cosseno. Vou usar, sei lá, alfa π. Esse vai ser igual sempre ao cosseno de menos alfa π, tá? Então isso vai implicar que esse cara vai embora com esse. Porque tem sinal de menos aqui, tá? De maneira análoga, esse aqui vai embora com esse também. Isso aqui vai dar zero. Ou seja, essas funções aqui do tipo seno, cosseno, seno e seno lá do conjunto S também são ortogonais. Acho que o último caso que falta fazer é analisar uma função do tipo cosseno com outra do tipo seno, né? Vai ser bem semelhante, tá? Agora sejam. Vou pegar uma f de t do tipo cosseno de kt e uma g de t do tipo seno de L vezes t, em que k e L são números naturais não nulos. Eu acho. Tá, na verdade não vai ser o último caso, tá? Que eu vou ter que dividir ainda. Esse caso aqui eu vou ter que supor k e L diferença, né? Porque, por exemplo, se fosse simplesmente cosseno t, seno t, em que k e L são ambos iguais a 1. Acho que essa forma que eu usei não vai dar certo, tá? Então vamos lá. Vamos supor k e L diferentes. Então, temos essa integral, essa produto interno é a integral de menos π a π do cosseno de k vezes t vezes seno de LT dt. Isso aqui vai dar
menos o cosseno de K mais LT dividido por 2 vezes K mais L menos o cosseno de L menos KT dividido por 2 vezes L menos K de menos pi a pi. Ó, mesmo argumento tá, anterior. Isso aqui vai zerar, tá? Vai ter algumas parcelas sempre iguais, tá? Usa esse fato de cosseno de alfa t é igual a cosseno de menos alfa. Cosseno de alfa π igual a cosseno de menos alfa π. Pra todo alfa natural aí. Acho que vai dar zero também. Se pegar uma função do tipo cosseno de kt e a outra seno de k vezes t. É onde o k e o l são iguais, tá? Por exemplo, cosseno t, seno t. Vou provar que elas são ortogonais. Cosseno 2t, cosseno seno 2t. Cosseno 3t e seno 3t. Falta esse caso ainda, tá? Então lá. Agora sejam f de t igual a seno de kt e g de t. Não faz, né? Cosseno de k vezes t em S. E aqui k é um número natural diferente de zero. Então olha só, temos o produto interno entre f e g, por definição, é a integral de menos π a π do seno de k vezes t vezes o cosseno de k vezes t dt. Isso vai dar menos o cosseno de 2kt dividido por 4k. Isso de menos π a π. De novo, isso aqui vai dar zero, porque isso aqui vai ficar menos o cosseno de 2kπ menos o cosseno. Então, mais o cosseno de menos 2kπ dividido por 4k. Isso aqui vai dar zero, tá? Então o que a gente mostrou foi que em qualquer caso de escolha de duas funções aqui, o produto interno entre elas vai dar sempre zero, tá? Então, aquele conjunto S ele é ortogonal. Portanto, S é um conjunto ortogonal. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora, nesse exemplo aí, vamos considerar aquele problema que a gente tem em álgebra, né? Se eu tenho uma base no meu espaço vetorial, e você quer escrever, obter os coeficientes de um vetor em relação a essa base, geralmente a gente tem que fazer umas contas lá, né? E cair no sistema e resolver o sistema, né, para achar esses coeficientes. Tá? O que acontece? Se a sua base for ortogonal ou ortonormal fica mais fácil ainda. Mas se ela for ortogonal, a gente consegue uma formulazinha fechada para achar os vetores, os coeficientes, tá? Vai ser uma formulazinha desse tipo aqui, tá? Em relação a essa base. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar no R3, tá? Com o produto interno como sendo produto escalar, tá? Então, ó, S vai ser o conjunto formado por esses três vetores, o 1, o 2 e o 3. Tá? Eu não vou mostrar, mas S é um conjunto ortogonal. Como a gente viu na proposição anterior, ele é LI. Então ele é uma base, né? Porque de R3. Porque a gente está no R3, a dimensão do R3 é 3. Como eu tenho três vetores LI, esse conjunto com esses três vetores é uma base, tá?
Então, o 1, o 2 e o 3 é uma base do R3. Então, vamos considerar o problema de encontrar as coordenadas desse vetor 719 em relação a essa base S aí. Tá? Primeiro eu vou resolver da maneira usual, tá? Que eu vou chamar de primeiro método. Que é o que em geral a gente faz, sem utilizar o fato dessa base ser ortogonal, tá? Então, vamos supor que as coordenadas sejam alfa, beta e gama. Ou seja, são 3 números reais, vocês fazem o seguinte. V se escreve da forma alfa vezes U1 mais beta vezes U2 mais gama vezes U3. Então vamos abrir ali para as coordenadas, né? Isso vai implicar então que o V é o vetor 719, né? Ele é da forma alfa. U1 é o vetor 1, 2, 1. U2 é o vetor 2, 1, menos 4. O 3 é o vetor 3, menos 2, 1. Aí fazendo as contas, né, as atributivas e somando, isso aqui vai ficar o vetor 719, vai ser igual ao vetor... Primeira coordenada ali, do lado direito, vai ficar alfa, mais 2 beta, mais 3 gama. Segunda coordenada fica 2 alfa, mais beta, menos 2 gama. Terceira coordenada fica alfa, menos 4 beta, mais gama. Aí comparando coordenada a coordenada, a gente pode escrever como um sistema, né? A primeira equação é alfa mais 2 beta mais gama igual a 7. Segunda equação é 2 alfa mais beta menos 2 gama igual a 1. E a terceira equação é alfa menos 4 beta mais gama igual a 9. Deixa eu conferir se está certo. Isso. Então, ó, eu vou resolver esse sistema aqui escalonando ele, tá? Então a linha 1 recebe a linha 1, tá? Não precisa nem colocar, né? Linha 1 não vou fazer nada. Vou repetir ela. Agora eu tenho que sumir com esse cara aqui, né? Agora esse é o pivô, né? Não sei se vocês lembram disso lá em álgebra linear, né? Então a linha 2 agora vai receber... Então eu tenho que zerar esse cara aqui. Como é que eu zero eles? Eu vou somar com um múltiplo adequado de alfa. Então eu vou ter que somar com menos 2 alfa. Então eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2. Então a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Agora para zerar esse cara, é só subtrair a linha 1, né? Porque vai ficar alfa menos alfa nessa posição. E a linha 3 vai receber a linha 3 menos a linha 1. Então, esse sistema ele vai ser equivalente a isso aqui, ó. Primeira linha, né? Não mudo. Então, segunda linha. Vou fazer a segunda linha menos 2 vezes linha 1. Então, 2 alfa menos 2 alfa, 0 alfa. Beta menos 4 beta. Vai ficar menos 3 beta. Menos 2 gama, menos 2 gama, menos 4 gama. 1 menos 14, menos 13. Pera aí, tem um erro aqui. Aqui eu copiei errado, tá? Aqui é 3 gama. Aqui também é 3 gama. Então aqui tá errado. Então vamos lá, menos 2 gama, menos 6 gama, menos 8 gama. Agora a linha 3 menos a linha 1, né? Alfa menos alfa, 0 alfa. Menos 4 beta, menos 2 beta, menos 6 beta. Gama menos 3 gama, menos 2 gama. 9 menos 7, 2. Agora o pivô é esse cara aqui. A linha 1 e a linha 2 não mexo, né? Ó, já estão escalonadas já, né? Falta sumir com esse elemento aqui. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar a linha 2 por menos 2 e somar com a linha 3. Então agora a linha 3 vai receber
a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Não, porque se eu multiplicar essa posição aqui por menos 2, vai ficar 6b. Aí 6b menos 6b, 0b. 0b não, 0 beta, né? Então, essa primeira linha a gente copia. Alfa mais 2 beta mais 3 gama igual a 7. Segunda linha a gente copia. Então, menos 3 gama, menos 3 beta menos 8 gama igual a menos 13. Aí linha 3 menos 2 vezes linha 2. Então, 6 beta mais 6 beta, 0 beta. Vai ficar menos 2 gama mais 16 gama. Isso é menos 14 gama. Mentira, é 14 gama, né? Vai ficar 16 gama menos 2 gama. 14 gama. Aí vai ficar 26, 28. Né? 2 mais 26, 28. Então agora esse sistema aqui a gente consegue... Tá escalonado, né? Então a gente consegue resolver ele facinho. Então começa de baixo para cima, né? Ó, 14 gama igual a 28. Isso implica que gama igual a 2. Agora menos 3 beta menos 8 gama igual a menos 13. Então isso aqui vai ficar menos 3 beta menos 16, né? Porque gama é 2. Igual a menos 13. Então menos 3 beta é igual a 3 e assim beta é igual a menos 1. Agora para achar o alfa, você vai lá na primeira equação, né? Substituir beta igual a menos 1, gama igual a 2. Então alfa mais 2 beta mais 3 gama igual a 7. Então vai ficar alfa, beta é menos 1, mais 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2 é igual a 7. Isso implica que alfa menos 2 mais 6 é igual a 7. Isso implica que alfa é 7 menos 6, 1, mais 2, alfa é igual a 3, né? Então achamos aí os coeficientes, né? Então o que a gente acabou de provar é que o V ele é da forma 3U1 menos o 2, né? O beta é menos 1 e o gama é 2, né? Mais 2, o 3. Isso é o usual que a gente faz, né? Ok? Isso que acontece, tem um método mais simples. Que já dá pra ter uma formulazinha fechada que sai direto, tá? Nesse caso em que nós temos uma base ortogonal. E depois a gente generaliza esse método. Então, sejam alfa, beta e gama 3 números reais. Tais que o V ele é da forma alfa vezes U1 mais beta vezes U2 mais gama vezes U3. Então, que é basicamente a mesma coisa que tá aqui, né? O que você vai fazer? Você vai fazer 3 vezes o produto interno do V com U1, depois o produto interno de V com U2, depois o produto interno de U3. Então você vai fazer 3 produtos internos, tá? Vou fazer de V com U1, porque os outros são análogos, tá? Note que o produto interno entre o vetor V e o vetor U1, ele é o produto interno do vetor alfa U1 mais beta U2 mais gama U3 com o vetor U1. Então, produto interno de V com U1. Aí aqui a gente usa linearidade, né?
Então fica alfa vezes o produto interno de U1 com U1 mais beta vezes o produto interno de U2 com U1 mais, eu vou colocar aqui embaixo, ó, gama vezes o produto interno entre U3 e U1. Aí, sendo S ortogonal, esse produto interno dá zero, esse aqui dá zero. Esse aqui, a gente sabe que é a norma do vetor ao quadrado. Então, a gente encontra que V, quando eu faço produto interno com U1, isso é a mesma coisa que alfa, que multiplica a norma de U1 ao quadrado. Só que lembra que a gente quer encontrar aqui é o alfa, o beta e o gama. Então, vamos isolar o alfa aqui. Isso implica que o alfa, ele é o produto interno de V com U1 dividido pela norma de U1 ao quadrado. Então, ó, tem uma formulazinha fechada para encontrar o coeficiente, né, que aparece na coeficiente de V com relação a essa base S. O que você vai fazer? Você vai pegar o vetor que você quer escrever na base S, né? Fazer o produto interno dele com o primeiro vetor da base e dividir pela norma ao quadrado desse vetor. Esse vai ser a primeira coordenada. De maneira análoga, como é que você acha o beta? Você vai fazer o produto interno desse vetor V com o 2. Assim você acha beta. Aí para achar o gama, você faz o produto interno de V com o 3. Tá? Então, de maneira análoga, você vai encontrar assim, ó, beta vai ser o produto interno de V com U2 dividido pela norma de U2 ao quadrado. E gama vai ser o produto interno de V com U3 dividido pela norma de U3 ao quadrado. Tá? Se vocês voltarem lá em GA, vocês vão ver que a gente já apareceu essas coisas aqui, tá? Acho que lá quando a gente estava falando de projeção. Tá? Algo parecido assim, a gente já viu lá. Então o que acontece? No primeiro método, percebe que a gente fez um monte de conta, né? Se eu utilizar só o segundo método, você já começa direto nessas três fórmulas aqui, tá? E só substitui. Então, assim, quem é o alfa? É o produto escalar entre V e o 1, né? U1, né? U1 é o vetor 1, 2, 1. Dividido pela norma desse vetor 1, 2, 1 ao quadrado. Isso aqui dá, no denominador vai dar 4 mais 1 dá 6. O numerador vai ficar 7 mais 2 mais 9. Então isso dá 11, 18 sobre 6, que é 3. Então alfa é igual a 3. Agora o beta é o produto interno de V com o vetor U2, que é o 2, 1, menos 4, dividido pela norma ao quadrado desse U2. Então isso aqui vai ficar 14 mais 1 menos 36 dividido por 4 mais 1, 5 mais 16, 21, né? Então isso aqui vai dar menos 21, né? Que é 36 menos 15 dividido por 21. Assim, beta é menos 1. E o gama, ele é o produto interno entre o vetor V, né? Que é o vetor 719, pelo vetor U3, que é o vetor de coordenadas 3 menos 2, 1, dividido pela norma desse U3 ao quadrado. O denominador ali vai dar 1 mais 4, 5 mais 14, né?
numerador vai ficar 21 menos 2 mais 9. Então isso aqui vai dar 30 menos 2, 28 14avos. Que é 2, né? Então gama igual a 2. Então note que assim a gente chegou no mesmo resultado que a gente tinha chegado antes, não. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Né? E dessa forma é muito mais fácil. Se você já souber as fórmulas, né? Que não é difícil decorar, tá? Porque o coeficiente correspondente você vai fazer sempre produto interno do vetor que você quer escrever na base, né? Com relação como combinação linear dos elementos da base, vezes o vetor da base correspondente dividido pela norma ao quadrado desse vetor. Tá? Então, portanto, a gente acabou de mostrar que o vetor V ele é o vetor 3, o 1 menos o 2 mais 2, o 3. Que é o mesmo que a gente chegou antes. Só que agora de uma maneira muito mais rápida. Vou fazer 3 continhas. Ok? Bom, a gente vai encerrar então a aula de hoje. A gente vai generalizar esse exemplo, tá? Ó, suponha que V é um espaço vetorial unido com um produto interno, tá? E eu tenho uma base ortogonal no meu espaço, tá? Então, pega um vetorzinho qualquer no meu espaço. Então ele pode ser escrito de maneira única, né? Como combinação linear desses vetores aí. O 1, o 2 é o N. Tá? Aí eu vou mostrar que os respectivos coeficientes são esses aqui, ó. São todos dessa forma aqui. Tá? É análogo ao que a gente fez lá no exemplo, tá? Então vamos lá, suponhamos que eu vou chamar que os coeficientes respectivos sejam α1, α2, αn. Então suponha que o V é da forma α1, U1 mais α2, U2 e assim por diante mais αn, UN. Então vou fazer direto, tá? Por algum αj qualquer daí. Então vamos pegar esse vetor V e calcular o produto interno dele com o J, tá? Quando J igual a 1, você vai fazer o produto interno com o 1. Quando J igual a 2, você vai fazer o produto interno com o 2 e assim por diante, né? Então, isso aqui é o produto interno entre α1, U1 mais α2, U2 e assim por diante, mais αn, UN com o J. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, usando a linearidade, né? α1 que multiplica o produto interno entre U1 e U2 mais, desculpa, alfa U1 e UJ, mais α2 que multiplica o produto interno entre U2 e UJ, e assim por diante até αn que multiplica o produto interno entre UN e UJ. Como essa base aqui, ó, ela é ortogonal, produto interno de vetores distintos é igual a zero, né? Então essas parcelas aqui, ó, quase todas vão zerar. Só tem uma que vai ser não nula, que vai ser exatamente a parcela UJ, alfa J, que multiplica o produto interno entre UJ e UJ. Que é a mesma coisa que alfa J, que multiplica a norma de UJ ao quadrado. Então, esse produto interno é igual a isso aqui. Isolando alfa J, isso implica que alfa J é a razão entre o produto interno entre V e o J pela norma do vetor UJ ao quadrado. E assim está demonstrado, né? Então, portanto, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, o vetor V
qualquer que seja o V, né? Ele é a combinação linear dos vetores u1, u2, un, que os coeficientes são sempre da forma produto interno entre v e o j dividido pela norma de uj ao quadrado, né? Tudo isso vezes o j, com o j variando de 1 a n, que é o que a gente queria. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje ficando por aqui, tá? Nós nos vemos na próxima, ok? Até lá então.